Bom dia, pessoas lindas! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Conselhos, se fosse bom, não se dava, né? E hoje eu vou trazer um assunto que é bem importante, né? Que eu acho que é um assunto difícil de tratar, né? São dois assuntos, na verdade. Então, eu vou começar falando hoje, né, sobre um tema. E aí, amanhã eu vou dar continuidade, né? Porque são dois temas que trabalham juntos, né? Que é sobre a puberdade e a orientação sexual para os pré-adolescentes, né? Você orienta o seu filho sobre essas questões? Ou a sua filha? Sabe, eu me lembro que os meus pais não conversavam comigo sobre essas coisas, né? Tudo que eu aprendi na rua, na escola. Eu lembro que na época, quando eu estudava, tinha um programa do governo, eu estudava na escola do estado, e tinha um programa do governo que ia o pessoal da UBS, né, em casa, do postinho, daí em casa, eles iam na escola e passavam orientações pra gente, né? Então, se você olhar para trás, né, lá nos anos 90, no começo dos anos 2000, o índice de adolescente, né, entre 12 e 17 anos que ficavam grávidas eram bem menores do que os de hoje, né? Até porque, assim, hoje as meninas têm menstruado mais cedo, né? Antigamente, a idade, né, era para menstruar era entre 12 e 15 anos, né? Que era quando as meninas entravam nesse processo, né? Hoje não, hoje às vezes com 9, com 10, né, as meninas já estão ficando menstruadas, né? Mas não é porque elas estão ficando menstruadas, que ela fica menstruada, que ela está preparada, né, para ter um bebê. E às vezes o que falta para essas meninas nada mais é do que uma orientação, né, uma conversa. E por que eu tô falando disso? Porque eu tenho uma filha de 10 anos que o tempo todo fica me perguntando sobre menstruação, quando que se ela vai menstruar. Às vezes ela tá com gases e acha que vai menstruar porque tá com cólica. E você não menstrua não, que você é operada. Você operou já, não passa mais por isso. Entendeu? E eu sempre oriento ela. Eu converso, sabe? E eu até falo pra ela, falo, filha, nem tenha pressa pra isso, porque, olha, eu sempre odiei ficar menstruada, né? E é desconfortável, é cólica, é nojento, né? Pelo menos pra mim, né? É como eu me sinto, né? E eu falo isso pra ela, eu falo, não tenha pressa, né? Quanto mais demorar pra você ficar menstruada, vai ser melhor pra você, mas você vai aproveitar a sua infância, né? E eu vejo que, assim, vocês sabem, né? De novo, eu sou professora. Hoje eu tô com educação infantil, né? Mas eu já dei muito aula para quinto ano, para terceiro ano, né? E a gente sabe que as crianças não têm essa orientação, né? Sobre essas coisas. E isso é muito importante. E eu sei que as pessoas não gostam de falar disso, né, de falar sobre a transformação do corpo, porque assim, quando você começa a falar de menstruação, né, falar de puberdade, não tem como escapar de falar sobre a sexualidade, né, porque quando vem a puberdade é quando começa a transição da pessoa, né, tanto para o homem quanto para a mulher, para a fase já, né, pré-adulta, né, então já começa a crescer o seio, o corpo começa a se desenvolver, né? Os meninos também começam a, né, se desenvolver, os órgãos genitais começam a se desenvolver, começa a crescer a pelugem, né? E as pessoas não gostam de ter que falar disso.
falar sobre sexo ainda é um tabu muito grande, né? E falar sobre a puberdade também é desconfortável para os pais, porque quando você começa a falar sobre esse assunto, automaticamente você fala sobre o outro, né? E por isso que eu falei que são assuntos que estão ligados. Então hoje eu vou falar um pouco sobre como orientar os seus filhos, né, na fase da puberdade. E amanhã eu vou conversar com vocês sobre como orientar eles a respeito das questões sexuais, porque falta muita orientação para essas crianças. Essas crianças estão começando a namorar muito cedo, sabe? Estão começando uma vida sexual muito cedo e elas não têm orientação. Elas não se cuidam. E não é só o risco de gravidez, que o povo fica preocupado de ficar grávida, mas não é só ficar grávida, né? É pegar doença. Porque às vezes não sabe quem que é o parceiro, sabe? Às vezes nem o parceiro sabe que tem alguma doença, porque não tem também orientação, né? E aí, assim, as coisas vão, né? E a gente vai falar sobre isso um pouco amanhã. Hoje o foco é na puberdade, né? Na mudança. Então, assim, oriente o seu filho, senta. Eu sei que é um assunto muito chato, é um assunto delicado, né? Como é que você vai sentar e falar? Mas assim, nunca. Eu acho que assim, tem determinados assuntos que a gente não precisa chamar o nosso filho para conversar. Ele mesmo traz o assunto pra gente. Então é que nem quando a Melissa me chama e fala sobre menstruação. Ela me pergunta como que vai acontecer e eu falo, filha, pode acontecer em qualquer momento. Aí eu dou o exemplo da minha situação, entendeu? E eu falo pra ela, você pode estar na escola, você pode estar em casa, você pode dormir, quando você acordar, seu lençol vai estar sujo de sangue, né? Você pode ir no banheiro, fazer xixi, aí quando você for se limpar vai sair sangue no papel, entendeu? E aí, nesse momento, você vai saber que você tá ficando menstruada, né? Que sua menstruação tá vindo. No começo vai vir bem fraco, né? Depois, com o passar do tempo, o fluxo vai se regularizando. Mas aí você, dependendo de onde você estiver, você já pede ajuda, né? Estiver na escola, estiver em casa, fala comigo, né? Estiver na escola, procura uma pessoa mais velha. E eu ensino elas também as questões de higiene, né? E aí eu falo pra ela, mas aí você procura alguém, mas aí você pega uma quantidade boa de papel e coloca pra você não se sujar, né? Coloca na calcinha, até que a pessoa te ajuda, né? Com um absorvente, né? Ela sabe usar já o absorvente, como que coloca. Aí, recentemente, eu fui no mercado, porque eu não menstruo, né? Então, recentemente, eu fui no mercado e comprei um pacote de absorvente, né? E deixei aqui no banheiro, que é exatamente para quando acontecer, eu já tá prevenida, né? Já tem, né? Não tem que ficar naquele desespero, né? De ter que correr para mercado, né? E ela também não ficar com esse desconforto. Então, ela sabe que tem, né? Quando ela viva, ela até perguntou, pra que você compra esse absorvente? Eu falei, pra uma emergência, né? Aí ela fala, é pra mim? Eu falo, não necessariamente, é pra uma emergência. Pode ser pra você, pode ser pra outra pessoa. Às vezes vem uma visita em casa e de repente fica menstruada, a gente pelo menos tem um absorvente pra socorrer essa pessoa no momento de emergência, né? Mas eu comprei mesmo pensando já no caso de acontecer com ela, porque ela já tem 10 anos, já, né? 10 anos e meio quase. E a gente sabe que hoje as crianças estão ficando mocinhas mais rápido, né? Eu espero que demore, assim, que ela fique menstruada só lá com os 13 anos, né? Porque a menstruação também tira um pouco da infância da criança, né? Porque a criança começa a se desenvolver. Eu tenho uma amiga que um dia ela veio com a filha dela aqui, que a filha dela tem 11 anos esse ano, né? Elas vieram aqui no ano passado. E uma menina, assim, igual a Melissa, né? E elas brincando e tal. E isso foi no meio do ano. Aí, quando foi um dia, acho que no final do ano, ela chegou com a filha dela lá na escola. Eu até assustei.
Eu achei que era a filha mais velha dela. Aí ela, não, é a minha filha mais nova. Eu, não, não é não. Sai daí, não é aquela criança que tava lá na minha casa. Então, você vê, é uma mudança, sabe? É uma mudança grande, né? Uma mudança visível, né? A criança perde, né? É que nem gato filhote, sabe? Nem a... Quando você pega o gato filhote, tem aquela coisinha de filhote, coisinha fofinha. Quando ele, depois de um ano, você olha para aquele gato e ele já não tem mais aquela carinha de filhote. Ele já tem cara de gato adulto, né? Porque ele já passou a fase, né? E com o pré-adolescente, né? Porque a menstruação é no período de pré-adolescência que acontece. A puberdade masculina também é no pré-adolescência. A mudança também é clara. A criança perde a cara de criança, né? Então, a gente precisa orientar, né? Se você tem uma filha mulher, você oriente sempre a sua filha. Conversa com ela sobre isso, sobre como é, né? Sobre como ter cólica, sobre como se cuidar, né? A higiene de quando for fazer a troca de absorvente, sabe? Quando for menino, né? Os meninos eu acho que são mais cautelosos para falar nesse assunto, né? Então, às vezes, eles assustam. E ao contrário das meninas, que o ciclo sanguíneo, o fluxo pode vazar a qualquer momento, os meninos, a grande maioria é durante a madrugada, né? Durante o sono, né? Que acontece, né? Então, se for ver lá, o lençol do seu filho tiver molhado, né? O cobertor, não vai brigar com ele, achando que ele, né? Fez xixi na cama, né? Tentar conversar com ele, perguntar o que aconteceu, né? O ideal é que a gente deixe a criança à vontade para falar. Não fique fazendo pressão, tá? Mas se você dá uma sondada e vê que a criança não quer falar, você orienta da mesma forma. Você fala, olha, isso é uma coisa normal, todo menino passa por isso nesse período, né? Isso se chama puberdade. Então, a partir de agora, você vai perceber que o seu corpo vai começar a mudar, né? Você vai começar a ter pelos, né? Seu corpo vai se modificar. Provavelmente você vai dar uma esticada maior, porque quando acontece isso com o menino é quando eles, né? E vai, assim, orientando ele, né? Falar, agora você tem que, né? Observar, falar pra ela, né? Qualquer coisa que estranhar, né? Procura falar com a mamãe, né? Que a mamãe tá aqui pra te ajudar, ou com o papai. É que homem, pra conversar essas coisas é difícil, né? Fica sempre pra gente, né? Mas é assim, entendeu? Conversa, as meninas geralmente são mais fáceis, elas mesmas já têm essa curiosidade, né? Então, quando a sua filha vier conversar com você, perguntar as coisas, responde, né? Responde, e não responde brava assim de qualquer jeito, né? Não, chama, fala, você quer conversar sobre isso, filha? Então vamos sentar e vamos conversar. Conta as suas experiências, conta como que foi com você, né? Fala de como era difícil. Porque eu falo pra Melissa, eu falo, olha, mamãe sentia muita cólica, era cólica assim que às vezes não dava nem pra levantar da cama, era muito difícil. Eu ficava muito estressada, eu chorava muito, né? Então, explica como que foi com você, como que pode ser que seja com ela. Porque às vezes vai ser diferente, né? Às vezes eu tinha muita cólica, mas talvez ela não vai ter cólica nenhuma, o que vai ser muito bom pra ela, entendeu? Mas sempre deixe claro que você tá ali pra ajudar, pra você tirar as dúvidas, né? Pra você esclarecer qualquer coisa que ela queira saber. Porque eu vou falar uma coisa, eu acho que o mais importante que a gente que tem filho assim nessa idade de que tá entrando na pré-adolescência
é trazer eles para perto da gente, principalmente nessas questões, né? Porque se a gente que é os pais, né, o pai e a mãe, não traz os filhos para perto da gente, eles vão aprender isso com outras pessoas, né? E às vezes as outras pessoas vão ensinar de um jeito diferente, às vezes até de um jeito errado. Não errado, né? Mas talvez distorcido, porque cada um vai ensinar do jeito que sabe. E você não sabe como que o outro aprendeu, né? Eu falo por experiência própria. Minha mãe nunca sentou comigo para conversar sobre essas coisas, entendeu? Tudo que eu aprendi quando o pessoal do postinho ia lá na escola ou com as minhas amigas que já eram experientes, né? Que me contavam, que me falavam, né? Então, eu não quero que isso aconteça com as minhas filhas, né? Eu quero que elas saibam que eu estou aqui, que elas podem sempre contar comigo. Vou esclarecer sempre qualquer dúvida que elas tenham. E eu acho que esse é o conselho que eu deixo para vocês hoje, né? Traga o seu filho para perto de você, converse com ele, esclareça. Sempre que ele trouxer uma dúvida, esclareça com ele a dúvida, né? Dúvida que eu falo sobre esse tipo de assunto, né? Puberdade. O menino, provavelmente, quando o menino procurar os pais para falar sobre puberdade, é que ele já passou na transição e ele já tá vendo as mudanças acontecerem. Aí é que vai começando a surgir as dúvidas, né? Então, o ideal é que ele já saiba disso antes de acontecer, né? Que você já sente com o seu filho, já converse sobre isso com ele antes de ele ter que passar por isso e começar a perceber as mudanças e ficar com dúvidas, né? Para que quando acontecer, ele já saiba. E aí ele te procure e fale, olha, mãe, aconteceu, né? E aí você vai falar para ele, começar a observar que agora as mudanças vão começar a acontecer. E da mesma forma com as meninas, né? Não espere a sua filha ficar menstruada, porque às vezes ela fica menstruada e ela não vai falar para você, ela vai falar para outro. Por quê? Porque ela não tem essa confiança, né, de falar isso para você, né? Então, eu acho que é importante que a gente traga os nossos filhos para perto da gente, que a gente oriente os nossos filhos nessa questão, para que eles saibam que possa contar com você como pai, como mãe, né? E que você vai sempre orientá-los e que a sua orientação vai ser sempre a melhor, tá? Eu sei que é um assunto chato, eu sei que é um assunto difícil, né? Mas é um assunto que tem que ser dito, tem que ser falado, né? A gente não pode tapar os olhos, né? Que é o que acontece muito. As pessoas tapam os olhos, fingem que não tá vendo. De repente a menina aparece grávida em casa, a mãe não sabia nem que a filha menstruava, né? Mas por quê? Porque não trouxe o filho para perto no momento certo, né? Faltou orientação, né? Os pré-adolescentes, às vezes eles são adolescentes que se afastam dos pais exatamente por conta disso, porque naquele momento que ele precisou do pai e da mãe perto, né? Que é o momento da transição, os pais não estavam perto, né? Perto, assim, no sentido de dispostos a dar conselhos, né? A conversar, a ouvir, né? Então, eles passam pela a transição já com essa rebeldia, né? De que meu pai e minha mãe não me escutaram, não me aconselharam, não se importam, né? Passei por esse momento sozinho. E às vezes a gente acha que é bobagem, mas não é bobagem, sabe? É uma transição, é quando a criança vai deixar de ser criança. A partir do momento em que ela menstrua, ou que ele passa pelo processo da puberdade, ele deixa de ser criança, a carinha dele muda, perde a carinha de filhote, né? O corpo muda, né? E logo os pensamentos também mudam, né? E a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa ter essa visão, né? Então, esse é o conselho que eu trago hoje para vocês. Tragam os filhos para vocês que têm filhos nessa idade. Você que o filho não é nessa idade ainda, ele vai chegar nessa idade, e tente trazer ele para mais perto. E se seu filho já passou dessa idade, né? Já é uma adolescente, já passou por esse processo e você não participou,
né? Tente se aproximar dele também, dela, né? Saber como que foi, né? Como foi para ela, né? Para ele, né? Passar por isso. Procure sempre trazer o seu filho para junto de você. Os filhos que confiam nos pais não costumam se perder, tá? Então, esse é o conselho, tá bom? Amanhã nós vamos falar sobre a sexualidade, que é um assunto mais difícil ainda, tá bom? Então, não deixe de se inscrever no nosso canal, dê o seu like, aperta o sininho lá de notificação, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com os seus familiares, tá? E não perca o nosso vídeo de amanhã no nosso canal. Conselhos, se fosse bons, não se davam.